Alteria Filmes. Eu sinto cheiro de lavanda. Sempre achei que coisas más tivessem esse cheiro. O que você quer? Um milagre. Chegar no set de filmagem e ver toda a equipe toda ligada e todo mundo pronto e o pessoal se divertindo, o pessoal rindo, eu acho que isso é impagável, sabe? Chegamos agora às 4 horas pra gente já começar a fazer a nossa produção. Estamos produzindo o set, tá toda a equipe aqui dentro, ó, trabalhando, ó, chicoteando todo mundo, trabalhando, agitando. Enquanto isso, a maquiadora tá desde a 1h da tarde junto com a nossa atriz, a Ju. Tá lá no nosso estúdio, né, fazendo a maquiagem, vai até às 6 horas, que aí vai dar tempo de ela chegar e a gente desenrolar todo o filme. É isso aí, vamos acompanhar como é que tá? Tem alguém aí? Cheiro. Lavanda? Eu sinto cheiro de lavanda. Sempre achei que coisas más tivessem esse cheiro. Eu acho que eu sei qual é o cheiro do milagre. E como é? A criação, né, a ideia do filme, do Lavanda e de todo esse processo, ela veio, né, com uma sementinha que sempre me incomoda, que é falar sobre a morte. Eu vejo a morte como uma outra forma, com um outro olhar. Então, a partir do momento que eu tenho esse tema, como eu citei,
ele veio na minha imagem, assim, a primeira coisa que ele veio foi uma criança deitada no hospital e um ser tentando chegar perto dela, sabe? E aquele ser bem numa quina que você fica olhando durante muito tempo até você pegar no sono, né? E você fica tentando imaginar o que tem ali. Tô sentindo a presença de alguma coisa ali, mas não tô vendo nada, o que é isso? Então, trabalhando com isso, a gente veio essa ideia de a gente mostrar o que é o ponto de vista da vida e a morte, do olhar de uma criança que ainda não teve tempo suficiente de vida. Então, como que uma criança enxerga isso, sabe? Porque é um tema muito difícil de você produzir, de você explorar, né? Então foi aí que eu chamei, né, o tripé dos 3 Mar, que é o Marcelo Leme, que é o roteirista principal, o nosso assistente de roteiro, que é o Marcelinho, e a Marina Lima, que é a consultora de roteiro, para trazer todas essas nuances e a gente moldar essa ideia em um roteiro, né, em contar essa história. Bom, eu e o Bruno, a gente gosta muito de cinema. E aí um dia ele chegou e falou: Marcelo, eu quero um filme em que a morte converse com uma criança, né? Que eles tenham um diálogo que seja filosófico. E eu falei, poxa, legal, né? É uma proposta muito diferente do que ele já havia me proposto em outros momentos, né? Entre conversas nossas. E aí eu apresentei uma primeira versão para ele disso. Essa versão mudou várias vezes, a gente pensou em diferentes pontos de vista. A gente não pode esquecer que pensamos essa história no meio de uma pandemia, em que infelizmente tantas pessoas morreram, né? Então é um tema forte pensar na morte, e especialmente junto com uma criança. Então a gente tentou pensar isso da maneira mais sutil, né? Que não fosse ofensiva ou agressiva para alguém, porque a gente está refletindo a morte, mas que esta reflexão seja muito mais um caráter de provocação e até de inspiração, de um equilíbrio, né, sobre de vida e morte, e do quanto vale a pena nós aproveitarmos o que nós temos o tempo inteiro. Então é mais ou menos isso, né? A gente fala sobre milagres, a gente questiona os milagres, a gente fala sobre o futuro e a gente questiona o futuro, mas mais do que qualquer coisa a gente questiona os sentidos do presente, né? E o quanto os sentidos nos formam memórias, nos formam lembranças e nos constituem os indivíduos que nós somos. Então, a Lavanda é sobre isso, né? Sobre uma construção de uma relação improvável entre uma criatura literal, que é a morte, e uma criança que não vê a hora de sair do seu leito. Trabalhar com esse surreal e o real do filme, cada pessoa tem um mundo próprio, cada pessoa enxerga o mundo de uma forma. Eu sonho acordado muito, então a gente está aqui conversando, eu estou imaginando 1000 coisas acontecendo, você enxerga o mundo de uma outra forma, então assim, às vezes o que é surreal pode realmente ser real para alguém. Então a gente juntar esses dois temas, né, e esses 2 mundos fantásticos, vamos colocar assim, a gente pode estar trazendo essa realidade para alguém, e a gente pode estar impactando alguém quando for assistir esse filme. Por isso o lance do surrealismo, e isso é o bacana do cinema, a gente consegue trazer essas histórias e impactar alguém a partir de pontos de ficção ou não. A gente já fica ansioso, porque a partir do momento que você já tem a ideia, você já quer ver ela executada já amanhã. Então, toda a escolha da equipe, ela já vem lá de trás, de forma que você tem uma harmonia, entendeu? Esse processo, por isso que ele demorou de 6 até 8 meses, mais ou menos, porque 6 meses foi só o processo para a criação do roteiro, tá? E aí depois a gente vem o processo de produção, que é falar com a maquiadora e explicar a ideia do seu projeto. O que eu quero, né, com a morte? O que eu quero passar? Qual que é a sensação que eu quero passar? A partir do momento que falaram, a gente precisa de uma morte, a gente precisa personificar a morte em pesquisa. O que é a morte? Personagens sobre a morte,
culturas falando sobre a morte. Então eu fui pegando um pouquinho de cada. Uma das indicações do diretor foi a referência do Anjo da Morte, que é do filme Hellboy, do Guilherme Del Toro. Depois que eu fiz toda a pesquisa sobre como fazer a maquiagem, eu pensei, caramba, eu preciso fazer de uma forma que fosse mais prática. Porque o pessoal vê o resultado, mas nunca na vida que o pessoal imagina como que a gente chega naquele resultado. Para a maioria das pessoas é ahá! Fiz a maquiagem, tá aqui! Mas, na verdade, tem um processo enorme, além de, claro, da pesquisa. Então, eu precisava, na verdade, aprender como fazer aquele tipo de maquiagem que a gente chama de maquiagem protética, né? Que são próteses. Para fazer essa maquiagem, a gente precisa realmente captar o rosto e as feições da atriz, no caso que foi a Juliane, que foi maravilhosa. Eu falei pra ela, quero te ter como modelo para sempre, porque, gente, tem um processo na maquiagem que eu basicamente tenho que deixar 2 canudinhos para ela respirar pela boca, só por isso, durante 40 minutos seguidos. E vai vir alginato, que é um tipo de produto que a gente utiliza no rosto, que é o mesmo que usa massinha de dentista, então vai tampar até o nariz, então a pessoa não vai conseguir respirar, vai vir gesso por cima e vai ter que ficar naquele processo por 40 minutos. A menina me chegou a dormir, que eu fiquei assustada, será que ela tá bem? Ela tava dormindo durante o processo. Então, a gente tem que realmente captar ali a feição, o formato do rosto, porque é uma maquiagem que ela tem que encaixar perfeitamente, né? É claro que tem uma limitação, dependendo do personagem na hora da fala, então eu tentei fazer da melhor forma possível pra conseguir não ter essa limitação na hora de fazer. E na hora que eu fui esculpir, né, depois que você tira o rostinho da pessoa, você tem uma massinha que você vai criando ali livremente como que vai ser os detalhes dessa maquiagem. Então a feição mesmo da morte, eu acho que ela tinha muito aquele negócio de ser... Eu não queria que fosse uma caveira que ficaria muito fictício, e eu queria que fosse uma coisa tipo uma múmia, mas não uma múmia cheia de farrapos. Eu queria aquela expressão de cansada, aquela expressão de vivida, de morta aí já há um bom tempo, mas ao mesmo tempo eu queria uma expressão que fosse assustadora ao mesmo tempo, porque tinha várias rugas, tinha várias marcas de tempo, os dentes pra fora, né, aquele dente, aquela boca murcha, então até o lábiozinho dela ali tem um lábiozinho murcho pra dar uma sensação estranha, mas ao mesmo tempo, com tudo aquilo acontecendo, eu queria que ela tivesse uma feição que fosse serena. Então ela olha, ela tá meio triste. Por quê? Porque ela, apesar dela ter que fazer o que ela tem que fazer, que é levar a alma da pessoa, às vezes ela não tá satisfeita por isso, mas é o trabalho dela. Então ela tem ali um toque meio que filosófico e sentimental. E a questão do Lavanda, eu conheci primeiro o roteiro através do Marcelo, que ele tinha me passado. Eu achei muito interessante, eu gosto dos roteiros do Marcelo porque ele tem essa questão desse cunho também sempre psicológico, né? Ele parece um terror, mas ele é muito mais psicológico do que um terror. O trabalho principal ali era conseguir, como no caso da cena tínhamos uma criança trabalhando, né? Então a maior preocupação desde o início era primeiro achar essa criança e depois que achar essa criança, conseguir preparar essa criança para esse personagem. Ele é um personagem para criança, mas o texto não é de criança, mais ou menos isso, né? E toda a atmosfera do filme também, ele não é muito palatável também para crianças. Bom, a questão da criança, que é a base de qualquer, mesmo dos adultos, mas é que a criança tem isso de uma forma mais natural, é a espontaneidade. Então eu acho que primeiramente achar aquela criança que tem uma certa espontaneidade e que tem um certo perfil que mais ou menos encaixe com o tipo de personagem, né? Com o tipo do personagem. E aí depois tentar fazer com que essa criança absorva todo aquele conteúdo do texto. É um trabalho muito sutil no sentido de que você, ao mesmo tempo você não pode forçar muito, porque você pode travar a criança nesse processo, né? Mas qual que é a atriz que vai se encaixar no perfil? E aí a gente encontrou a Alice, junto com os pais, que são fantásticos. Poxa, eles são um amor de pessoa, eles contribuíram muito também, porque os pais também estão juntos na filmagem, eles auxiliam muito, eles tiveram muita paciência, porque são inúmeros ensaios. Minha mãe viu na internet e ela perguntou se eu queria fazer um teste para ver se eu conseguia entrar. Aí eu falei que eu queria, porque ia ser a primeira vez que eu ia participar se eu ganhasse. E foi muito legal participar disso. Primeiro eu fui decorando as primeiras falas, depois eu fui decorando e foi saindo
as falas. Aí eu treinava com as minhas amigas, treinava com a minha família e era muito legal. Meu sentimento foi de muita felicidade, porque era a primeira vez que eu estava entrando em um filme. Eu já fiz algumas peças de teatro, mas nada comparado a isso. Foi um pouco difícil para encontrar quem eu ia realmente ser, já que não era eu, mas ao mesmo tempo era eu. Mas eu consegui encontrar e deu tudo certo. Chegar lá no set no dia foi muito bom. Eu fiquei mais nervosa por estar fazendo essas coisas, tipo, muito nervosismo na hora. Eu não conseguia imaginar nada, só tava tentando já indo encontrar as minhas emoções. A Iris, pra mim, é uma menina que tá no hospital e as emoções dela são um pouco confusas. Que a Iris sentiu muito medo naquele momento, mas depois ela foi se apegando um pouco, porque era a única coisa que ela tinha lá pra conversar e pra não se sentir sozinha. A equipe foi muito legal, adorei eles. Já pulando pro personagem, que seria o personagem da morte, né? Feito pela Juliane, eu acho que é um processo também muito parecido, só que a Juliane já tinha uma certa bagagem, uma outra abordagem. Então, na verdade, o meu incentivo foi que ela experimentasse. Porque é um personagem muito complexo, você fazer a morte, quem é essa morte, como é essa morte, existem vários estereótipos de morte, né? E eu acho que ao mesmo tempo nós não podíamos cair num estereótipo também, num clichê. Cada trabalho é uma coisa como se você nunca tivesse feito, né? Nada. Você não sabe bem o que estão esperando. Pelo menos eu não tinha muita noção do que estava esperando desse personagem. Interpretar a morte foi assim, foi muito bom, porque é um personagem que dá para sair bem fora do comum, né? E dá para criar alguma coisa. Então, assim, foi uma experiência nova, tanto que eu acho que eu consegui achar o personagem final no dia. Eu fui experimentando coisas, eu ia para um ensaio fazer de uma maneira, eu me gravava em casa, e conforme eu ia me vendo, eu acho que só no dia chegou no ponto, assim. Porque a morte dá a impressão que ela é impositiva. Se ela chegou, não tem volta, é aquele momento e você só aceita. Mas essa morte, ela foi empática, ela houve um diálogo, houve assim, eu acho que até um carinho pela menina que ela estava vendo ali. E aquilo mudou o rumo, acho que, da história, vamos dizer assim. Então, o processo da maquiagem, ele foi 5h30. Foi bem diferente do que eu pensei, assim, foi bastante tinta, teve a colagem, né, das peças no corpo, da prótese no corpo, assim, então ficou... Quando terminou tudo, eu sinceramente me olhava e eu não me reconheci. Eu não conseguia achar um traço que eu falasse assim, pessoal. Então fiquei muito diferente e isso realmente ajudou a chegar no personagem ali, porque eu não me encontrava olhando para aquela criatura que nasceu, né? Olha, fazer o ensaio sem maquiagem, ele fez diferença, vamos dizer assim, no dia de estar com a maquiagem. Sem a maquiagem, eu não tinha a dimensão, assim, de quais seriam os movimentos que eu poderia fazer no dia. Então, ainda fiquei buscando um pouco isso. Quando chegou no dia que eu estava maquiada, com as unhas, com a roupa, então a postura já acho que foi outra. Então, por isso que eu acho que eu encontrei o personagem de fato no último dia. E até então, por exemplo, eu não conhecia a maquiagem, né? Aí quando eu vi a maquiagem, aí eu falei, nossa, o negócio vai ser violento. E não só a maquiagem, mas toda a produção, né? Um hospital, que foi um cenário real de um hospital, que é uma coisa que já dá um outro peso para a cena, né? Que já dá uma outra atmosfera também, que ajuda muito. Porque a questão dos atores, uma coisa que é muito importante é a ambientação também, né? Então, uma ambientação realista, isso ajuda muito mais os atores também no seu trabalho.
e ajuda também automaticamente o meu trabalho. Eu acho que o set em si deu super certo. Na verdade, foi todo um preparo. O Bruno teve todo esse cuidado dessa preparação de vários ensaios para que quando chegasse na hora, né, as coisas pudessem sair da melhor forma possível. Eu acho que tivemos uma equipe bastante comprometida, uma equipe bem preparada, uma equipe tecnicamente madura. Vou repetir de novo a palavra. Eu acho que é uma equipe que já tem um certo amadurecimento que tem a ver com a experiência, né? Isso aí tudo vai se juntando, né? Para que na hora as coisas ocorram da melhor forma possível. E eu acho que o resultado foi muito positivo e muito bom. Eu acho que o cinema com personagens sem a maquiagem não teria a mesma pegada e nem mesmo tipo de atenção que uma maquiagem tem. A mesma coisa, se a gente tivesse ali durante o filme a nossa atriz mirim e uma moça, seria legal, seria interessante, seria. Mas o peso, aquela chamada de atenção que a morte como morte mesmo, como caracterização, tanto de figurino e maquiagem, tem ali naquele filme, é totalmente diferente do que se fosse uma pessoa normal. A gente não pode ficar na mesmice, sendo sempre igual, tem que ter o diferenciado. E uma coisa que eu pensei, quando a Vanessa me falou já da maquiagem dela, que ia ser bem pavorosa, assim, né? Ia ser bem assustadora. Falei, bom, mas a morte ali no roteiro, ela tem a beleza dela, né? Ela é bela. Como a Vanessa falou, que a maquiagem desceria do rosto para o busto até o abdômen da Ju, eu pensei em fazer algo, essa saia, como se saísse mesmo do corpo dela. A ideia era essa, juntar tudo e sair como se a roupa saísse dela, sabe? Se a saia saísse dela mesmo. Bom, a importância do figurino para o cinema é grande, viu? Eu não saberia falar em porcentagens, mas tá no figurino o código visual, né? Editar filme, ele é diferente de outros trabalhos, por exemplo, publicitários, por causa que você precisa contar uma história, só que você tem, não é só uma mensagem que você precisa passar, você precisa contar uma história que mexe com o sentimento, sabe? Você sente um friozinho na barriga, você fica apreensivo, você segura na cadeira, sabe? Então, você trazer isso, desde o roteiro, direção e edição, é um trabalho árduo, sabe? Você precisa saber alguma coisa ali, você precisa ter né? Tipo, isso é difícil, muito difícil de ensinar na escola, sabe? Você sente aqui, eu gostei disso, eu vou fazer isso por causa disso, disso e disso, sabe? Então, é uma experiência que eu, particularmente, gosto muito. Uma coisa que, para mim, é muito impactante é a respiração da Iris durante o filme, sabe? Ela fica... Principalmente quando a morte está vindo a primeira vez, né? Então, tá nesse processo, do começo ao fim, acho que a melhor palavra é gratificante. Quando eu vi no roteiro a primeira vez e tinha uma criança, eu fiquei meio receoso, por causa de você tirar tanta expressão de uma menina tão nova, é difícil. Só que a Alice entregou tudo, sabe? Tudo que você precisava, tudo que você precisava. Eu vi isso editando. Tudo que eu precisava estava na expressão dela. No filme Lavanda, eu fiquei responsável por cuidar do local, ver onde ficaria legal pra fazer, onde dava pra fazer. Mas foi um quarto bonito que a gente achou ali na Santa Casa. O pessoal da Santa Casa foi um amor com a gente, fez de tudo pra ajudar. E, cara, foi muito legal ver essa recepção, porque às vezes é difícil de achar a locação, né? E é uma visão, assim, de empatia mesmo pelas pessoas, de ver que cada um tem o seu processo de criação e como que tudo é igualmente importante, assim, dentro do filme, para criar o que está envolvido junto. E é a coisa mais linda do cinema, sabe? Essa parte de envolver todas as pessoas para fazer uma coisa maior. Mas é tão legal você ver o filme sendo realizado na sua frente, e eu nunca tinha imaginado, sabe, como que seria ver aquilo saindo do papel. É muito gratificante, de verdade, cara. Porque demora também, então você reconhece o esforço que foi conseguir fazer, né, finalmente. Eu achei muito criativa a visão. Então vi que não é só um roteiro forte que o trabalho tem.
tem também uma iluminação boa, tem também um trabalho de maquiagem muito bem feito, uma atuação muito trabalhada. Então a equipe como um todo, eu achei que se complementa bastante, cada um dentro da sua área, e aí, de uma forma geral, achei um ambiente bem acolhedor, uma proposta bem legal, gostei bastante de participar da produção. Para referência da parte de fotografia, tanto da fotografia still ali dos bastidores, quanto da fotografia do pôster, eu me inspirei muito em um fotógrafo polonês, o nome dele é Andrzej Dragan. Ele tem um traço muito voltado para o obscuro, para a representação alegórica, para o macabro. Então trabalhar com a ideia de luz e sombra de uma forma que desse para perceber aos poucos que se trata da figura dela, mas sem revelar completamente a maquiagem, a personagem ali por trás. A primeira vez que você vê ela, você não sabe o que é aquela criatura, se é um sonho, se é uma alucinação, se é um monstro, se é um pensamento, o que está passando ali por trás. E para a fotografia eu procurei trabalhar com uma sombra que cobrisse um pouco ali do rosto dela, para poder trazer isso, né? Não, no primeiro momento já não entregar a figura dela como um todo, deixar ela um pouco envolvida, assim, deixar um pouco de mistério nessa parte, para que seja evidenciado realmente no assistir do filme, não na capa. A capa do filme não é uma boa capa sem uma boa foto. Não adianta a gente querer transformar uma capa de um filme sem ter um bom material produzido, para que o filme realmente, para que a capa do filme realmente expresse o que o filme quer passar. Porque o primeiro contato de todo mundo com o filme é com a capa do filme. É com o teaser, é com a capa. Então, assim, eu sei que é um trabalho muito importante. E eu e o Lúcio já conversamos bastante antes da gravação do filme, como que a gente pensaria nas fotos, como que seria o tom que a gente gostaria de trazer para a capa do filme, né? Trazer um tom mais de terror ou um tom mais de drama. A gente discutiu isso aqui junto com a equipe e, em consenso, a gente viu que o ideal seria mesmo trazer um tom de drama. Eu acho que ter acompanhado essa evolução, tanto de maturidade das pessoas que participam do Altério, quanto de produção técnica, a parte técnica também que evoluiu muito, traz um certo quentinho no coração, assim, sabe? De ter feito parte, de ter visto tudo isso acontecer. E acho que a Altério, ela tem muito mais ainda para mostrar, tem muito mais ainda para crescer. Você vê toda a equipe hoje, que a gente tem uma equipe bacana, trabalhando, fazendo o que gosta, cada um na sua área, e chegar até onde eu cheguei também, que é dirigir um filme, é um processo, foi um processo muito longo. Então, olhando agora, né, para trás, ver tudo isso que a gente construiu nesses últimos 10 anos, desde quando eu comecei lá atrás, que eu não tinha nem dinheiro para comprar uma câmera, que eu fiquei um ano inteiro juntando R$10 por mês para comprar minha primeira câmera, para tentar fazer alguma coisa, e hoje a gente tem uma produtora, a gente tem uma equipe, a gente tem né, as funções que eu fui, porque a gente começa com 10 funções e foram diminuindo, 9, 8, 7, 6, 5, até chegar a 2 ou uma função só. É muita gente envolvida. Então fazer cinema em Poços de Caldas é difícil, mas poderia ser muito pior, né, se a cidade não olhasse com carinho pra gente. E eu acho que eles estão olhando cada vez com mais atenção, porque a gente tem realizado mais, estamos melhorando, estamos provando que o cinema de Poços de Caldas e o cinema do sul de Minas, de um modo geral, tem muito a dizer ainda. As expectativas futuras e trabalhar com cinema, né, em Poços de Caldas hoje está sendo bem bacana, porque a gente está tendo um apoio muito legal, né, da prefeitura, um apoio local. As empresas já estão começando a notar o alcance dos nossos filmes, então as premiações e todo esse movimento que está surgindo, nós notamos que as empresas, os órgãos públicos e tudo mais, eles estão vendo um resultado do que nós estamos fazendo, estão vendo que isso aí está trazendo forças para a cidade,
aliado também a outras produções que já estão acontecendo aqui. E a Altera Filmes vem com peso, porque no sul de Minas não tem nenhuma outra empresa, né, nenhuma outra produtora que faça filmes como nós fazemos, desde antigamente, que seja os filmes independentes que a gente fazia ali na guerrilha, na garra e no amor. Então muitas pessoas, a equipe inteira sempre faz ali pelo amor mesmo, pelo prazer, e que esperamos que cada vez fique cada vez mais quente e apareça ainda mais oportunidades, porque aqui no sul de Minas a pessoa gosta, o pessoal quer, só falta injetar mais oportunidades aqui pra gente criar cada vez mais. Então o Hotel Nacional e o Hotel Daim, que são os patrocinadores desse projeto, junto com a Secretaria de Cultura e a Prefeitura de Poços de Caldas, eles estão acreditando muito nesse projeto e eles viram o potencial que a produtora tem e que ela trouxe nesses últimos anos, em todos os filmes que a gente já fez, em todas as premiações. Então a gente tem que contar muito também com essas empresas que elas acreditam no seu ideal, elas viram que, poxa, eu gostei da ideia, vamos comprar essa ideia, vamos entrar junto e vamos realizar esse projeto. Um agradecimento enorme a todos os nossos parceiros, a Cristais Cadoro também, que é sempre parceiro nosso de tudo que a gente precisa. Eles emprestam, né, os materiais, as coisas, os cristais para a gente ornamentar o nosso filme, e a rede hoteleira aí do Hotel Daim e o Hotel Nacional e a Secretaria. Sim, eu vou querer fazer mais filmes, porque esse passo foi muito importante para essa carreira que eu tô começando. Minha expectativa é alta. Bom, a minha mensagem é para todo mundo ir tentando e fazendo testes. Mesmo que não consiga, um dia ela vai conseguir e é melhor não desistir.